Racismo, parte 2, contextualizando. Dando seguimento ao último post sobre racismo. Sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país. E, ainda assim, vocês insistem em que eles me ajudarão a organizá-lo. Por mim, acho que meu país está muito bem como está. Não preciso deles. Sei o que me falta e o que desejo. Tenho os meus próprios mercadores. Considere-se feliz por não mandar cortar-lhe a cabeça. Parta agora mesmo. E, principalmente, não volte nunca mais. Ogobo Moro Nabá, rei dos Mose, em 1895. Declaração oficial francês, capitão desta nave. Não tenho a menor intenção de ser um espectador indiferente, caso ocorra potências distantes dividir a África. Pois a Etiópia há 14 séculos tem sido uma ilha cristã no mar de Pagões. Dado que o Todo-Poderoso até agora tem protegido a Etiópia, tenho a esperança de que continuará a protegê-la e engrandecê-la, e não penso sequer um instante que ele permitirá que a Etiópia seja dividida entre outros estados. Antigamente, as fronteiras da Etiópia eram o mar. Não tenho recorrido à força, nem recebido a ajuda dos cristãos. Nossas fronteiras marítimas caíram em mãos de muçulmanos. Não abrigamos hoje a pretensão de recuperá-las pela força, mas esperamos que as potências cristãs, inspiradas por nosso Salvador Jesus Cristo, os devolvam a nós ou nos concedam pelo menos alguns pontos de acesso ao mar. Abril de 1891, por Menelik, imperador da Etiópia, a rainha Victória da Inglaterra. A mesma mensagem foi enviada aos dirigentes da França, Alemanha, Itália e Rússia. Os inimigos vêm agora se apoderar de nosso país e mudar nossa religião. Nossos inimigos começaram a avançar abrindo caminho na terra como toupeiras. Com a ajuda de Deus, não lhe entregarei meu país. Hoje, que os fortes me emprestem sua força e os fracos me ajudem com suas orações. Texto esse quando italianos lançaram sua campanha contra a Etiópia, com a conivência do Reino Unido e da França. Menelik proclama em 17 de setembro de 1895 esta frase. E o que pensam os europeus da África? A África não é um continente histórico, ela não demonstra nem mudança nem desenvolvimento. Os povos negros são incapazes de desenvolver e de receber uma educação. Eles sempre foram tal como os vemos hoje. Engel, 1770-1831, Filosofia da História. Para chegar a um justo conhecimento da natureza humana, é absolutamente necessário preparar o caminho através da história das nações menos civilizadas. Não há nenhum outro meio de julgar o valor da cultura na avaliação da felicidade humana, a não ser através de comparação desse tipo. Pode até ser que no futuro haja uma história da África para ser ensinada. No presente, porém, ela não existe. O que existe é a história dos europeus na África. O resto são trevas, e as trevas não constituem tema de história. Compreenda-me bem, eu não nego que tenha existido homens mesmo em países obscuros e séculos obscuros, nem que eles tenham tido uma vida política e uma cultura interessante para os sociólogos e os antropólogos, mas creio que a história é essencialmente uma forma de movimento, e mesmo de movimento intencional. Não se trata simplesmente de uma fantasmagoria de formas e de costumes em transformações, de batalhas e conquista, de dinastias e de usurpações, de estruturas sociais e de desintegração social. Os povos africanos, eles tinham por práticas a migração entre as Áfricas, ou seja, oriental, central e ocidental. E os portugueses tinham uma visão bem interessante sobre isso. Eles chamavam de resultado de uma massa indistinta de vagabundos. Bom, nas falas podemos observar que por parte dos africanos
houve resistência em relação à colonização. Já na visão dos colonizadores, uma total inferioridade cívica e cultural em relação aos negros africanos. Guarde isso, pois isso é muito importante para entender o nosso contexto. Na África, existia uma sociedade política com uma diversidade imensa de cultura, de língua e, lógico, haviam regras. Um exemplo é, caso duas culturas diferentes se unissem por meio de uma relação conjugal, a língua materna da mulher, tida como esposa, seria esquecida e sobressairia a do homem. Isso ocorre, claro, somente em caso de união conjugal. Em caso de guerra por posse de terra ou de região, não haverá incidência nenhuma desta regra. Também não ocorrerá se esta mulher for amante ou que ela não seja realmente esposa dele. Lógico que para ela ser esposa tem que ser diante da cultura deles. Por isso, hoje a África tem tanta mistura linguística. Algo bastante relevante é que a mulher no contexto político e social da África tinha bastante importância, podendo ela ser sacerdotisa, líder espiritual, influenciadora de um povo. O exemplo de Luedji, que foi conhecida como Salwana Mulonda, mãe do povo Lunda. Também como a Mina, que na região de Hausa conquistou para Zaria, cidade de Nigéria, diversas terras e aldeias que até hoje levam seu nome. Podemos dizer que a sociedade política da África era intrinsecamente baseada sobre o sistema feudal, um trabalho escravo totalmente baseado sobre divisão social. Antes vamos entender o que significa a palavra escravo, aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. No sistema feudal, os senhores detentores das terras cediam aos camponeses a terra para o trabalho, onde estes nunca deixariam de ser camponeses e nunca teriam direito à propriedade da terra. Todavia, era cedido comida, moradia e proteção em troca do trabalho. Séculos e séculos, por diversos motivos, existiu venda e comercialização de pessoas em forma de escravo. Atualmente tem ocorrido o nascimento de uma linha de pensamento normatizadora do contexto escravo racial. Chamarei isso educadamente de lorpismo, para que possamos dar continuidade. O lorpismo traz o pensamento de que existiu escravidão de negros para com negros, negros para com brancos, brancos para com brancos e até mesmo de contexto religioso, que é do Islã e a escravidão africana. Tratando assim a escravidão como algo normal, absurda, mas normal diante de um contexto que já existia outras formas de escravidão, e não somente de negros. Criando assim a imagem de que a intenção dos estudos da escravidão negra é somente para divisão intencional de classes e pessoas. Descreverei alguns exemplos de escravidão entre pessoas de cor branca. No percorrer dessa humilde e pequena pesquisa, acredito que conseguiremos dirimir essas informações, ou não. Durante toda a história, o clero, que é representado pelas autoridades eclesiásticas, ou seja, a igreja, representada nas pessoas do padres, bispos, arcebispos e papa, eles detinham junto ao rei o poder sobre o povo e, através das leis, dividida entre espiritual e legislativa, em paralelo conduziu todo um povo. Por sua vez, o rei também se sujeitava às leis espirituais da igreja. Diferente disso, ocorreu na Inglaterra, na monarquia do rei Henrique VIII, entre 1491 e 1547, onde assumiu o trono, casou-se com a Catarina de Aragão, viúva do seu irmão Arthur. Durante longos anos, e sem conseguir um filho homem, que é o desejo de todo rei para a perpetuação de poder, ele decidiu romper com o casamento, o que foi recusado pelo clero, representado na pessoa do Papa Clemente VII. A igreja não aceitava o divórcio. Em discordância com a decisão da igreja, o rei Henrique passa por cima das estruturas eclesiásticas e cria-se a Igreja Católica Anglicana. Estamos resumindo aqui.
Esse desgaste religioso causa diversas mudanças nas diretrizes religiosas da Inglaterra. Enquanto a Espanha ela se finca no catolicismo romano, todo esse desgaste na Inglaterra deságua em perseguições religiosas, ocasionando assim uma fuga para a chamada 13 colônias, que atualmente é os Estados Unidos. Alguns sem condições de se sustentar nas 13 colônias, que é o atual Estados Unidos, oferecem sua mão de obra como trabalho escravo. Outra forma de escravidão branca, também no contexto Inglaterra, se dá pelo êxodo rural, que enche a Inglaterra em fervente revolução industrial de pessoas sem recursos, mas então alimenta um sonho de uma terra abençoada, que está na forma também das 13 colônias, que é atualmente os Estados Unidos. A Companhia de Londres, quem quiser pesquisar, ela chegou a levar 100 órfãos para a Virgínia e também mulheres brancas eram levadas para serem leiloadas como esposa. Alguns poucos podiam pagar o preço da passagem, que por sinal era muito caro. Com isso, o que desejavam fazer a viagem oferecia ao senhor que iria pagar a passagem a mão de obra escrava por um tempo determinado até que se quitasse o valor da passagem, criando assim uma servidão temporária, indentured servant. Tais dívidas poderiam durar até mesmo 7 anos. Outra prática costumeira era o rapto de crianças na Inglaterra e a venda dela para o trabalho escravo nas 13 colônias, que atualmente é os Estados Unidos. Antes de fecharmos esse trecho, é importante salientar que os europeus, em suas incursões científicas, entre aspas, e missionárias, entre aspas, acabavam por forçar imigrações de povos inteiros para outras regiões, que por sua vez forçavam outros povos a sair de onde estavam para a chegada desses novos forçados das incursões dos europeus. Referência: Joseph Kizerbo, História Geral da África 1, Metodologia para a História da África. Alan Ogot, História Geral da África 5, África no século XVI e XVIII. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Foi também utilizado o livro de Leandro Carnal, História dos Estados Unidos.